Fala meu amigo, seja muito bem-vindo até o canal. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar para você de forma rápida e prática o segredo por trás dos preços dos cavaquinhos. E você nunca mais vai ter prejuízo com a compra de instrumento de cordas. Bom, e você fica comigo nesse vídeo até o final, porque no final eu vou te dar uma dica bônus. É uma forma muito baratinha, muito especial para você concorrer a um instrumento maciço de cedro Líbano com um precinho bem pequenininho. Fica comigo até o final que essa dica é uma dica bônus. Uma outra coisa que é muito importante, se você ainda não é inscrito e chegou até aqui, se inscreva no canal, toca lá no sininho, ative para receber as notificações. Se você puder, deixa um like que ajuda muito o nosso trabalho, eu estou aqui também ajudando vocês. E aí, se isso for relevante, você compartilha no teu grupo de WhatsApp. Bom, vamos agora para o que interessa. A pergunta que eu começo é o seguinte: por que existem cavaquinhos que são extremamente baratos e outros instrumentos, cavaquinhos, que são extremamente caros? Vou responder para você agora. Bom, vamos lá. O primeiro fator que faz com que um cavaquinho seja caro ou seja barato são os tipos de madeiras. E a madeira que eu vou começar falando para você agora é o laminado. Você sabe o que é um laminado? Você conhece um laminado? Provavelmente, quando se fala em laminado, quando se fala em compensado, a tua cabeça já pensa naquele móvel de laminado, naquele móvel de compensado, que são ruins, que são vagabundos. Mas isso é bem diferente quando o assunto é instrumento de cordas. O laminado nada mais é do que a forma mais barata de você conseguir o resultado da madeira maciça que você deseja. Por exemplo, o que é o laminado? O laminado nada mais é do que 3 folhas de madeiras maciças bem baratinhas, coladas umas nas outras, e depois você vem com a madeira que você deseja no final e coloca por cima. Então vai ser um laminado, né, com aquele tipo de madeira que você deseja. Laminado de jacarandá, por exemplo. Ó, só para você entender a lógica do laminado. Por exemplo, um pedaço de madeira maciça dessa grossura aqui de jacarandá, vamos supor que ele custe $100. Se você fracionar esse pedacinho aqui, vai chegar um momento que ele vai custar $15, por exemplo, uma fraçãozinha. Então o que você faz? Você pega mais outras 4 frações bem fininhas, 3 frações bem fininhas de uma madeira, que não é uma madeira muito cara, por exemplo, cedro, marupá e cedro. Depois você vem com aquela lâmina de jacarandá, joga por cima. Você atinge o objetivo final. Aquela pessoa que está olhando de fora, ela está olhando uma madeira de jacarandá, se for essa madeira que você pretender. Porém, quando você olha por dentro, ela está o quê? Configurada para laminado. São 3 lâminas bem fininhas, coladas uma na outra, e a de fora vai espelhar o jacarandá. Fazendo isso, a gente diminui o custo dessa madeira desejada e o negócio fica bonito, fica atraente. Então essa é a lógica, a temática dos laminados. Falar para você agora por ordem aí de demanda, aqueles que são mais procurados, os que mais têm abundância no mercado. É laminado de cedro, laminado de mogno, laminado de frejó, laminado de embuia, laminado de marfim, laminado de peroba mica e os mais escassos que são laminados de jacarandá e de faia. Porém, são os mais caros também. Esse laminado, ao contrário do que as pessoas pensam, eles são extremamente resistentes, chegando a ser mais resistentes até do que a própria madeira maciça. E são excelentes para fazer lateral e fundo de instrumento de cordas, e eu já explico para você por que eles são excelentes. Eles são excelentes por causa da dureza. Olha, uma caixa de laminado, essa aqui não é laminado, mas por exemplo, uma caixa laminada, quando o som bate no fundo, ela tem uma pronta resposta, fazendo o som desse instrumento ser um som alto. Agora, tem os seus pós e tem os seus contras, e eu vou falar para você tudo isso aqui nesse vídeo. Como ele é muito duro, assim como eu te expliquei até agora, para fazer o tampo do instrumento, isso já não funciona. Por quê? Para fazer o tampo tem que ser uma madeira mais maleável, uma madeira que vibre. Como esse laminado não vibra muito, então para tampo de instrumento ele não serve, ele não fica muito bom, o instrumento tem a tendência a ficar agudo e um som um pouco ruim, tá bom? Então aqui, ó, para fazer lateral e fundo serve, para fazer tampo não serve. E existem instrumentos que são todos de laminados. Esses instrumentos são os instrumentos mais inferiores, podemos dizer assim, que tem no mercado. Olha, só para você entender, o grande trauma do instrumento de laminado é que dependendo da onde você tiver um problema, esse instrumento não tem mais conserto. Por exemplo, se for um tampo laminado e soltar o cavalete, não tem conserto, porque são 4 folhas. Quando solta o cavalete,
essas folhas soltam juntos e não tem mais cola. Pode até fazer uma colagem alternativa, mas porém não é definitivo. Esse negócio é uma colagem temporária e você acaba perdendo o teu instrumento. Dependendo de onde for também o problema, na lateral e no fundo, não tem peça de reposição, ao contrário do instrumento que é todo maciço. Porém, um instrumento de laminado com tampo maciço é um instrumento que tem uma qualidade sonora muito boa, um som alto, um som grave e que o pessoal aqui no Brasil usa muito. Bom, você já entendeu aqui o que é o laminado, agora eu vou falar dos maciços e mais pra frente vou voltar nesse assunto de laminado com tampo maciço, que é 80% dos instrumentos que você vê aí de fabricação de fábrica, tá? Não de fabricação de luthier, mas de fábrica mesmo. Vamos lá, vamos falar dos instrumentos maciços agora. Você está preparado para ouvir essas verdades e descobrir também esses outros segredos? Então vamos nessa. Aqui você já pegou a visão, aqui você já entendeu que os laminados são mais baratos e os maciços, obviamente, são os mais caros. E por que eles são os mais caros? Porque são madeiras mais nobres e são madeiras que vão refletir aí o som original daquela madeira que você escolheu. Se você escolheu cedro, você vai ter som de cedro. Se escolheu jacarandá, vai ter som de jacarandá. E se escolheu faia, vai ter o som de faia. Ao contrário do instrumento de laminado, como se misturam as lâminas, você não sabe propriamente que som é aquele que você está ouvindo. Então, o maciço ele é mais caro por causa disso, da nobreza das madeiras, dificuldade de encontrar algumas madeiras e a dificuldade também de trabalhar com essas madeiras, que é bem mais difícil do que trabalhar com o instrumento laminado. As madeiras maciças mais baratas são cedro, o marupá, o mogno, a embuia, e as mais caras são o jacarandá indiano, o jacarandá, a faia, o ébano, o pinho canadense, o cedro canadense, o pinho europeu, que é o abeto de várias localidades da Europa. Essas madeiras elas são mais caras. O ébano africano da República dos Camarões, tudo isso são madeiras nobres e são madeiras mais caras para a confecção de instrumentos de cordas. Agora, isso aqui que eu vou te explicar, você tem que prestar bastante atenção, que isso é muito importante você aprender. Por exemplo, para tampo de madeira, você vai utilizar cedro, você pode utilizar mogno, você pode utilizar até o marupá, o pinho europeu, o abeto, o cedro canadense, o pinho canadense. Para fundo e lateral de instrumento, você pode utilizar cedro, pode utilizar mogno, pode utilizar marupá, pode utilizar jacarandá, pode utilizar embuia, pode utilizar a faia. Porém, jacarandá, faia e embuia não serve para fazer tampo de instrumento. E as madeiras que servem para fazer tampo, como o pinho europeu, o cedro canadense, também não servem para fazer lateral e fundo. Escala de instrumento que fica muito boa é a escala de jacarandá, mas o que supera a escala de jacarandá é a escala de ébano africano da República dos Camarões, que só serve também para fazer escala. O ébano não fica legal você fazer fundo e lateral de instrumento de corda, tampouco você fazer o tampo desses instrumentos. Se alguém disser para você, vou fazer um cavaquinho com tampo de embuia, sai fora porque é furada. Vou fazer um cavaquinho com tampo de faia, sai fora porque é furada. Isso não existe. Estou explicando para você aqui rápido, a grosso modo, para que você, na hora que for fazer a sua compra, você já saiba dessa manha, já saiba desse pulo do gato. Vamos para o próximo passo. A pergunta agora é aonde encontrar os laminados aqui no Brasil. Você, quando for comprar um cavaquinho, você tem que olhar na especificação se ele é fabricado no Brasil ou na China. Se for fabricado no Brasil, você pode estar comprando na fábrica da Giannini, mas fabricado no Brasil, ou na fábrica da Rosini, que são fabricados aqui também no Brasil. E aí são com madeiras que nós conhecemos. Já o cavaquinho, que é laminado e fabricado na China, são madeiras que nós não conhecemos, tá? Em geral, é um tipo só de madeira para fazer todo instrumento. Alguns desses instrumentos têm escala de cavalete de plástico, o que não é muito legal, e eles recebem uma pintura para ficar na cor da madeira. Só você olhar lá, fabricado na China, você já sabe que é um laminado chinês, não se sabe de qual árvore é, que essa árvore ela consegue fazer todo o instrumento e eles fabricam todo o instrumento com esse tipo de árvore. Por isso, o preço é bem mais barato. Um laminado fabricado aqui no Brasil,
está na faixa de R$ 499 a R$ 1.000, dependendo se tiver tampo de cedro. Já esses laminados que são fabricados na China, com essas madeiras desconhecidas, com escala de jacarandá, com escala de plástico, cavalete de plástico muitas vezes, roseta aqui adesivada, sem sanefa, com pintura na sanefa, esses instrumentos aí você encontra até por R$ 399 ou até mesmo menos de R$ 300 aqui no Brasil, sobretudo na internet. E também os laminados de luthiers que nós não podemos esquecer. Eu vou te dar uma dica aqui para você poder fazer um laminado legal de luthier. Você faz o seguinte, ó, um laminado, seja ele qual for, de embuia, de jacarandá, de cedro, e você pede para colocar um tampo maciço, ou de cedro, que é mais barato, ou de pinho europeu, que é o abeto. Esses instrumentos, em geral, eles vão custar aí de R$ 1.400 a R$ 1.800. Se você colocar uma captação, fechou, tá com um instrumento top para você iniciar ou para você tocar em qualquer lugar. Bom, para falar de preço, eu falei com vocês sobre os tipos de madeiras, falei com vocês sobre os instrumentos de laminados e os instrumentos maciços. Um instrumento maciço, tá bom? Você vai pagar aí, por exemplo, um instrumento de cedro na mão de um luthier renomado. Você vai pagar de R$ 2.500 a R$ 3.000. Na mão de um luthier mediano, você vai pagar aí entre R$ 1.800 a R$ 2.000. E na mão de um luthier que está começando, um luthier que não tem tanto nome assim, esse camarada pode fazer para você aí por R$ 800 até R$ 1.200, R$ 1.400. Então, depende muito de quem está fabricando e qual tipo de madeira que essa pessoa está utilizando, o tipo de estrutura que essa pessoa tem no trabalho. Então, olha os fatores: laminados, maciços, e agora vem o terceiro fator, que são os periféricos. E antes de eu falar dos periféricos, eu esqueci de falar aqui das madeiras renomadas de luthiers. Por exemplo, jacarandá e faia. No luthier que está ali na base, está no pé da pirâmide, ele vai te cobrar aí na faixa de R$ 2.000 a R$ 2.200. Um luthier que está na metade da pirâmide, ele vai cobrar esse instrumento para você de R$ 2.500 a R$ 3.500. E o luthier que está no topo da pirâmide, ele vai cobrar para você aí de R$ 4.200 a R$ 6.000 por esses instrumentos de faia e de jacarandá. Por quê? Por causa da estrutura do trabalho dele, por causa das madeiras que ele compra, os fornecedores onde ele compra, por causa da técnica que cada um deles utiliza para fazer os seus cavaquinhos e também por causa dos periféricos que eles colocam nesses instrumentos. Tem periférico que é mais barato, tem periférico que é mais caro. Lembrando que a técnica de cada um faz diferença sim, a estrutura do trabalho faz diferença e isso é determinante no preço. Não adianta, meu amigo, não adianta. Um vai ser melhor do que o outro. E aqueles que são melhores são mais caros e os que não são tão melhores quanto os melhores, obviamente, eles vão ser os mais baratos, até mesmo pela equivalência da comparação. Tipo assim, olha, o seu instrumento não é tão bom, por que está 5.000 igual do outro que é bom? É mais ou menos isso. Agora, ó, antes de encerrar o vídeo, eu vou falar sobre os periféricos no final do vídeo. Eu quero te dar um recado. Lembra aquele recado bônus que eu falei que ia te dar? Pois é, eu quero falar com você sobre o Cavaquinho da Sorte. O Cavaquinho da Sorte é uma iniciativa onde você consegue um cavaquinho de forma bem baratinha se você for o sorteado. Por exemplo, esse modelo aqui maciço de cedro Líbano, com garantia vitalícia do braço, com escala de jacarandá, cavalete de jacarandá, tampo de cedro, corpo de mogno, braço de cedro. Olha só, por um valor de R$ 25,00 você compra um número de 100 números. E se um desses 100 números for o seu número e você for o sorteado, você leva esse cavaquinho aqui, ó, no valor de R$ 3.000. O que acontece? Você vai levar, ó, esse cavaquinho aqui para sua casa. Esse cavaquinho é um cavaquinho no valor de R$ 3.000. E olha o que a gente vai fazer. 100 números por R$ 25,00, reduzindo ainda o valor desse instrumento no Cavaquinho da Sorte. Para você comprar números do Cavaquinho da Sorte, você manda uma mensagem, você digita alguma palavra aqui embaixo para a gente poder fazer o contato, ou você clica no link de descrição que eu vou deixar aqui nessa postagem. Bora agora falar dos periféricos. Bom, os periféricos são o seguinte: roseta, tá? Perdão, tipo de escala, traste, ó, tarraxa, corda, pestana, rastilho, captação.
Tudo isso aí são adereços que alguns podem custar muito barato e outros podem custar muito caros. Por exemplo, tem tarraxa de R$ 29,00, mas tem tarraxa que custa 250, 180, 500 e até R$ 1.000. Tem aqui, ó, roseta que custa aí R$ 80,00, mas tem roseta que custa 160. Tem pestana e rastilho que custam mais de R$ 50,00. Tem captação que custa mais de R$ 500. E tudo isso aí, ó, somado aos instrumentos, vão multiplicando esse valor, não é verdade? Então, um instrumento mais simples, você consegue até por R$ 300, como foi aqui explicado. Um instrumento mediano, R$ 1.400 a R$ 2.500. Um instrumento mais caro, você já consegue R$ 2.500, R$ 3.500, R$ 5.000 e até R$ 6.000 se for cavaquinho. Não esquece, curte o vídeo, compartilha, manda para um amigo e até os próximos vídeos, nas terças e nas quintas. Não se esquece de se inscrever no canal aqui do Luthier Online. Um grande abraço e eu espero ter ajudado a todos vocês.